Stanley Jones diz que o inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas o subcristianismo. O problema não é que pessoas que são contra o evangelho. Pessoas que são contra o evangelho geralmente fazem a igreja crescer. Pessoas que são contra o evangelho geralmente fazem mártires. E mártires, o sangue dos mártires é a semente da igreja. O problema são subcristãos. São pessoas que aparentam uma coisa, mas não são. A consequência disso é que a gente faz muito esforço. Há pastores que estão doentes, irmãos. Porque estão querendo fazer isso. Não, o problema é o seguinte, nós precisamos dar mais treinamento. Nós precisamos ter mais estratégias. Nós precisamos controlar mais. E nem controle, nem estratégia, nem treinamento vão fazer uma pessoa que não nasceu de novo se tornar um cristão. Cristão não se faz de forma artificial. Como é que a gente sai desse dilema? O dilema aqui é a gente conhecer Jesus. Ele é a chave. Então a pergunta para nós hoje aqui, e o tema dessa noite é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Esse é o tema da noite. Para que a gente possa meditar, nós vamos ler Mateus capítulo 16. A pergunta de Jesus para os seus discípulos. Mateus capítulo 16. Versículo 15. E vocês? Jesus perguntando para os seus discípulos. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar mais uma vez? Para que seja o Senhor a ministrar sobre as nossas vidas, nos indicando o caminho, nos levando de volta para Ti. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um desafio para a gente entender, gente, porque a gente tem pressupostos a respeito de Jesus, a gente tem preconceitos a respeito de Jesus, e Jesus não se encaixa nessas nossas preconcepções. Ele não se encaixa na nossa forma de viver. Há pessoas que parecem, olha Pedro deveria ser o cara que mais está dentro do evangelho. Ele viveu 3 anos com Jesus, ele está sendo treinado diariamente, e ele diz assim... Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? E ele responde certinho, você é o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. E Jesus, uau, demais essa resposta, mas não veio de você, você recebeu do Pai. A única vez que o Pedro acertou a resposta não era dele. E aí passa mais um tempo, a conversa continua, e Jesus começa a falar, só que é o seguinte, eu sou realmente Filho do Deus Altíssimo, e para que realmente eu cumpra as profecias, eu vou ser... morto, eu vou ser martirizado pelos mestres, pelos religiosos. E Pedro, no versículo 22, chamando à parte, começou a repreender, dizer, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Gente, ele acabou de acertar. Na mesma conversa, ele já toma um pedala de Jesus. Você é filho de Satanás. Como é que ele pode acertar e receber, fazer um download de uma informação do céu tão poderosa que foi uma revelação? Você é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, e logo em seguida Jesus o chamar de Satanás. Então Pedro, ele estava lá, ele recebeu uma revelação. O problema é que nós recebemos revelação, mas nós interpretamos errado. Às vezes a gente pensa alguma coisa sobre Jesus e essa revelação de Jesus não corresponde à verdade. Então, eu queria mostrar nesse texto aqui, essa conversa de Jesus, esse dia de Jesus, e assim, uma coisa que eu quero te dar, fazer um parênteses aqui. Às vezes a gente lê o Evangelho e fica tonto. Porque Jesus está numa hora falando uma coisa, aí daqui a pouco ele está falando outra, e aí a gente acaba se perdendo, porque é tanta coisa. Mas eu queria te dar uma chave aqui para você entender o Evangelho. Pensa que Jesus está andando. Ele não está parado, atenção, o tema de hoje é tal. Sentem aí meus alunos, que eu vou ensinar o tema tópico 1, 2 e 3. Agora vamos fazer uma retrospectiva de tudo que nós aprendemos e agora vocês vão fazer a prova. Não, Jesus está andando. E quando ele anda, aparece um endemoniado. Aí aparece uma pessoa com fluxo de sangue, uma mulher com fluxo de sangue. Depois aparece um paralítico, um cego.
E aí Jesus senta para descansar, e quando ele senta, as pessoas ficam em volta dele, começam a perguntar, e Jesus vai ensinando. Então, a gente vai acompanhando, pensando que Jesus está em fluxo, ele está andando, ele está ensinando. Jesus, ele ensina na prática. A fé que ele ensina é uma fé que ele está mostrando, ele está vivendo aquilo que ele está mostrando. Então, a conversa desse caminho dele, começa ele falando com os fariseus, que eram as autoridades maiores de Israel. E os fariseus, versículo 1, e os saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram à prova, pedindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. A geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Eu acho que a equipe de marketing de Jesus não o orientou bem, porque ele estava diante das maiores autoridades, os influenciadores da época. Os youtubers que tinham milhões de seguidores ali eram os fariseus, os saduceus, era gente que tinha poder de colocar Jesus lá em cima, que tinha poder de levar Jesus para evidência do povo. E ele precisava, se fosse nos tempos de hoje, a gente diria assim: Jesus, o Senhor precisa chegar, eu vou apresentar gente poderosa para o Senhor. A sua mensagem é tão bonita, é tão preciosa, que nós vamos fazer o Senhor chegar lá em cima, e o Senhor vai publicar para muita gente. Esse é o caminho, a gente vai te levar para os poderosos e eles vão espalhar a sua mensagem. Talvez hoje a gente olharia para Jesus e pensaria uma forma estratégica de Jesus publicar sua mensagem para as pessoas mais importantes. Porque se ele chegasse no palácio, aí se ele chegasse no poder, o evangelho se espalharia por toda a humanidade. Isso seria muito bom. E Jesus olha para os fariseus e fala assim: olha, vocês estão querendo um sinal? Lê a Bíblia, meu filho. Já está lá o sinal do profeta Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, e depois ele saiu de lá. É esse o sinal que vocês têm aí, é só vocês lerem. Então, muitas vezes a gente espera de Jesus uma coisa que ele não vai dar pra gente. Aí você fala assim: nossa, mas Jesus desperdiçou uma chance. Em vez de ele dar o que os fariseus queriam, para de repente fazer amizade, chegar longe. Jesus está preocupado, gente, com a importância de alguém. Ele é o dono do céu e da terra. Ele está preocupado com os influenciadores, não está preocupado com o capital que ele vai receber, porque ele é dono de tudo. Não está preocupado. E aí os fariseus são gente importante, então ele cobra mais dos fariseus. Já que eles sabem a mensagem, leiam a mensagem. Muitas vezes a gente pede sinais para Deus e a gente não recebe. E na verdade não é que Deus não respondeu, não. Às vezes Deus está falando assim: filho, eu já falei isso para você. Tem vezes que a gente quer fazer alguma coisa e Deus está falando o contrário. E a gente vai: Deus, mas será que não é para fazer mesmo? Eu estou pensando. Aí eu converso com uma pessoa, eu converso com outra, eu pego conselho. Jesus já te falou, irmão. Jesus já te falou o que ele queria de você. Mas você está relutando. Eu já fiz isso muitas vezes. Quando Deus me pediu para entregar a empresa, eu não conseguia nem orar. Eu fiquei relutando. Porque assim, quando qualquer pessoa te fala alguma coisa que você não quer, você pode ir para Deus orar, chorar, se lamentar. Agora, quando é Deus que fala, você vai orar para quem? Então, eu não conseguia orar. E aí, recentemente, eu comecei a perceber que quando a gente não consegue orar, irmão, isso aqui é um sinal de rebeldia. Eu acho que, de alguma forma, Deus é responsável, é culpado por alguma coisa que aconteceu na minha vida. E eu não consigo orar porque eu não quero falar. Eu estou com raiva de Deus. Só que a gente bloqueia esse sentimento tanto porque ter raiva de Deus é ruim, né? Então eu bloqueio isso e eu falo assim: eu não estou conseguindo orar. E eu já descobri isso no meu coração, irmão. Talvez isso te ajude. Isso é sinal de rebeldia do coração. Eu não estou conseguindo orar porque eu não estou querendo o que Deus quer. Ou eu não estou concordando com o jeito que Deus está tocando a minha vida. Eu não estou aceitando que coisas desse tipo estejam acontecendo comigo. E eu preciso conversar com ele, e essa conversa vai só reforçar. Então, quando os fariseus pedem um sinal, Jesus falou: eu já falei, já está escrito. Então, às vezes, a gente se perde no caminho para Jesus porque a gente está pedindo um sinal que ele já deu. A gente está querendo ir para um caminho que ele já falou que não era para ir. A gente está querendo não ir para um caminho que ele já falou que era para ir, mas não faz sentido, mas não importa. Jesus, ele não cabe no nosso pensamento. Ele não é domesticável, pessoal. Isso aqui é importante.
Sabe, Jesus falou muito sobre os falsos profetas, sobre os anticristos, né? Sobre aqueles que se levantam em nome dele. E ele falou, isso aqui é uma armadilha, vocês estão indo no meio de lobo, vocês vão se confundir. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e sabe qual a conclusão que eu cheguei? Eu senti uma direção do Espírito nesse sentido. Sabe por que os anticristos são perigosos? Não é porque eles se parecem tanto com Jesus que eles nos trazem confusão. Ah, nossa, mas é tão parecido, igual pessoa, os gêmeos, sabe? Você olha assim, não, quem que é quem? Tem gêmeos univitelinos, você não sabe. O primeiro contato, você não sabe quem é quem. E às vezes a gente pensa assim, ó, os anticristos confundem a gente, os falsos profetas confundem, porque eles são tão parecidos com Jesus, que a gente acaba se confundindo. Mas não é isso. O problema dos falsos profetas não é que eles são parecidos com Cristo, é que eles são parecidos conosco. E o que eles falam, o que os falsos ensinos, as falsas crenças fazem, é encontrar eco no nosso coração. Então, quando eu quero fazer alguma coisa, e eu encontro alguém que concorda comigo, eu falo assim, essa pessoa sabe o que está falando. Essa pessoa é ungida, essa pessoa é uma bênção. Porque quem fala contrário da gente, a gente fala, nossa, que grosso, nossa, que ignorante. Né? A gente compra mais fácil a palavra que mais se conforma com a gente. A gente acha que Jesus tem que corresponder à minha expectativa dele. Mas assim como ele fez com os fariseus, Jesus muitas vezes, meu irmão, ele vira as costas e vai embora. Você acredita que ele fez isso? E Jesus, ó, o último versículo aqui, o versículo 4. Então Jesus os deixou e retirou-se. Jesus dá um sinal, Jesus está no meio dos caras mais importantes da parada. Jesus fala assim, lê a Bíblia. Fui. Você imagina? Imagina, Jesus não cabe na nossa cultura. Jesus não é politicamente correto, ele não cabe, gente. Aí os discípulos, aí continuou a caminhada, né? Lembra que Jesus está em movimento. Indo os discípulos para outro lado do mar, esqueceram de levar pão. E disse Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles falaram, porque a gente não trouxe pão. Jesus respira fundo, fala assim, gente, não tem nada a ver com pão. Vocês não estão entendendo, vocês estão preocupados com pão. Vocês acabaram de ver que eu multipliquei 7 pães para 4.000 pessoas. E um pouquinho antes, eu multipliquei 5 pães para 5.000 pessoas. E vocês estão achando que o problema é pão. Porque eles vieram da multiplicação dos pães, e eles começaram a falar, nossa, a gente veio da multiplicação dos pães e a gente não trouxe um para casa. E essa viagem, o que a gente vai fazer? E Jesus fala assim, o problema é o fermento dos fariseus. Aí os discípulos falam, é mesmo, hein? Puxa vida, que mancada, hein? A gente não trouxe um pão, Jesus está falando, está com fome, e a gente não fez a nossa parte de prover alimento para ele. Jesus fala, não tem nada a ver, meu filho. O problema não é o pão, não é o recurso. A gente pensa assim, não, o problema a gente precisa de investimento. Se eu tiver investimento na minha vida, Deus, eu só preciso de saúde e paz, o resto eu corro atrás. Né? O que diz assim que ficou no consciente coletivo, de que eu só preciso de saúde e paz e o resto eu resolvo. Como se aquelas coisas que eu dou conta, assim, que são acessíveis, eu faço sozinho. Meu irmão, a quantidade de pessoas que falam assim, olha, eu só precisava de um pouco de dinheiro para eu resolver minhas contas. Você vê a quantidade de gente que ganhou na loteria e está pobre de novo. Só acha que é só o recurso que falta. Mas não! A gente precisa de Deus para tudo. A gente precisa de Jesus para levantar, para dormir, para levantar, para sentar, para conversar. A gente precisa de Jesus para tudo. O problema não é aquilo que a gente não tem. O problema é aquilo que a gente tem, exatamente, que está contaminado. O fermento é esse sinal de contaminação. O problema não é o que eu não tenho, é o que eu tenho está contaminado dentro de mim. Porque Jesus não espera que a gente tenha, não precisa que a gente tenha a maior fé do mundo para fazer coisas. Se a gente tiver a fé como um grão de mostarda, a gente vai dizer esse monte, lança-te daqui ao mar. A gente não precisa de uma fé enorme, a gente só precisa usar aquela que a gente tem. Só que a gente não usa porque a gente tem contaminação, tem fermento dos fariseus dentro de nós, dizendo assim, não, que você precisa de dinheiro, que você precisa resolver as suas contas, que você precisa a carreira, passar no vestibular, é isso que você precisa. Não, irmão. A gente precisa se arrepender, tirar a contaminação do nosso coração. E é isso que Jesus está falando, Jesus não cabe na nossa mentalidade. A gente fica orando por coisas, só que
Jesus está do outro lado nos chamando. Filho, eu não preciso do seu dinheiro. Filho, eu não preciso do seu recurso. Eu não preciso do seu trabalho. Eu preciso do seu coração. E o seu coração puro, o seu coração que é aberto para dizer assim, Jesus sonda o meu coração e conhece. Sabe onde eu me deito, onde eu me levanto, sabe tudo sobre mim. A conversa anda e eles têm essa conversa. O Jesus pergunta para eles, aqui eu vou voltar no texto que a gente começou. Ô pessoal, o que o povo anda dizendo que eu sou? Aí uns falaram assim, uns acham que o senhor é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou outro dos profetas. E vocês? Pergunta para nós, irmão, não é o que o povo está dizendo. Não é o que as melhores igrejas ou as melhores pregações estão dizendo. Não, porque você pode ouvir a melhor mensagem, a melhor pregação, o melhor ensino, fazer o melhor curso e ainda assim não fazer diferença na sua vida. Porque o que vai fazer diferença não é o Cristo que eu recebo de fora, é o Cristo que está nascendo dentro. É o Cristo que vai brotando dentro de mim. É o Cristo que vai crescendo, é o Cristo que eu conheço. E como eu vou conhecer, e como eu vou amar alguém que eu não conheço, como eu vou conhecer alguém que eu não ando perto. Quem você diz que Jesus é. Não é quem o pastor fala, né? Quem é Jesus para você, irmão? Quando fala Jesus, o que vem no seu coração? Jesus é tudo para mim. É tudo. É tudo para você, irmão? Quanto tempo você gasta com Jesus por dia? Eu oro de manhã, leio a Bíblia à tarde e oro à noite. Como é que é tudo? Jesus, Paulo fala assim que a gente deve orar sem cessar, a gente deve ter comunhão com o Senhor o tempo inteiro. Não importa o que está em volta, não importa também o que eu pareço para os outros, importa o que está dentro de mim. Se eu estou recebendo revelação de Deus e estou interpretando certo, porque mesmo Pedro que recebeu revelação, interpretou errado, porque ele olhou com seus olhos naturais. Então a gente precisa mudar a nossa percepção. Jesus continua andando e Pedro fala para Jesus, esse negócio de morrer está por fora, hein? É melhor o senhor voltar atrás, porque eu vou guardar o senhor, pode ficar tranquilo, isso nunca vai te acontecer. Esse negócio do pessoal te pegar, nunca vai te acontecer. Mais lá para frente ele fala assim, eu vou até a morte com o Senhor. O Pedro estava disposto a fazer tudo para Jesus não ser levado para os sacerdotes, para os mestres da lei. E aí ele fala para trás de mim, Satanás. Então, quais são os dois conceitos que estão aí? Pedro está falando, Jesus, a morte é a pior coisa que pode acontecer. E Jesus está falando, Pedro, a morte não é o pior que pode acontecer. Pior do que a morte é você viver pelo Deus errado. É você viver pelo caminho errado. É você seguir uma voz errada. Porque você só vai chegar no seu destino quando você ouvir a voz certa. E aí Pedro estava ouvindo a voz de Satanás. Então, pior do que Jesus ir para a cruz e morrer, era o Pedro continuar ouvindo Satanás. Então, muitas vezes, meu irmão, pega isso aqui. Tem muitas vezes que há problemas, há situações na nossa vida, há dificuldades que Deus vai permitir na nossa vida para nos peneirar, para nos treinar, para nos tirar de uma coisa pior. Eu não estou falando que Deus planeja o mal na nossa vida, mas há desertos e que a gente precisa passar, a gente precisa vencer, porque a gente está ouvindo voz errada. Esse tempo de quarentena aqui é um tempo que eu acredito que todo mundo teve algum insight do estilo de vida que vivia antes e a vida que está vivendo agora. Percebeu que há muitas coisas que não são importantes e que a gente estava achando que era importante. E a gente ressignificou essas coisas na nossa vida e colocou novas prioridades. Então, há momentos que a gente precisa passar por um vale de sombra da morte. Jesus não disse que a gente não ia passar por vale de sombra da morte. Ele só disse que Ele estaria conosco. Porque Ele é o nosso pastor. E esse tempo é um tempo de treinamento. O Pai que ama, disciplina. Jesus muitas vezes nos permite passar por vales de sombra da morte, ainda que Ele esteja conosco, para nos treinar. Porque Pedro, se ele não fosse chacoalhado nessa hora, ele continuaria ouvindo uma voz que estava errada e estava levando para um destino errado. Lembra uma vez que nós estávamos indo para uma igreja e a gente planejou assim, o culto era 7 horas, lá em Jaguaré. E aí, todo mundo, foi uma carreata, né, um monte de carro lá, todo mundo pôs no Waze. Aí,
um determinado momento começou a subir carro. Sumiu o carro de um lado, sumiu o carro do outro. Falei, ixi, agora. Mas tá todo mundo com GPS, então todo mundo vai chegar lá, vai dar tudo certo. Aí a gente começou a rodar, aí andou, chegamos. Aí olha de um lado, cadê? A igreja, será que é isso? Não, será que tá certo? O GPS está mostrando que tá certo. Só que não tava, gente. Aí ele ligou, cadê você? Aí a gente já chegou na igreja. Não, a gente também. Mas como que você chegou e eu cheguei e a gente não está no mesmo lugar? Você está aí dentro? Não, eu estou em outro lugar. Não. Aí a gente ficou conversando, descobriu que cada um tinha colocado um endereço, só que um GPS não mudou no meio do caminho. E a gente foi parar em outro canto. E aí teve outra turma que ainda foi mais longe, foi dar um passeio na cidade, assim, né? Foi longe, visitou Ibirapuera, foi fazer um tour pela cidade. A gente estava no lugar errado, estava com a direção errada. Então, cada manobra que a gente estava fazendo estava nos levando mais para longe do nosso destino. Então, meu irmão, quando você está com o destino errado, você está ouvindo a voz errada, qualquer sucesso que você tenha está te levando para longe do seu destino. Então, a gente precisa saber qual que é o lugar, qual que é a voz certa. E Pedro precisava ouvir a voz certa. E para isso ele precisou ser chamado de Satanás. Precisa ser chacoalhado para dizer, olha, você está longe do seu destino. Deus permite isso. Aí, essa conversa continuou em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Esse caminho de Jesus, né? E eu vou citar algumas coisas que aconteceram aqui. Os discípulos continuaram conversando, aí eles falaram, se Jesus vai morrer, a gente precisa descobrir quem que é o mais capaz aí para ocupar o lugar de Jesus, porque esse negócio não pode parar, esse negócio do evangelho é bom mesmo, a gente já viu que a gente expulsa demônio, que a gente cura pessoas e o negócio tem que continuar. E eles começaram, quem que é o maior? Não, Pedro falou, não, eu estou mais tempo com Jesus, eu vi lá, eu subi no monte, vi Elias e Moisés, eu já estou mais, eu fui um dos primeiros a ser chamado, então eu sou mais capaz. Aí o Tiago fala, você está louco, rapaz, aqui Jesus chamou a gente de filhos do trovão, cara. Qual é o seu apelido? É Pedro, nós é filhos do trovão, a gente é muito melhor que você. E aí começa outro a falar, não, mas eu sou Zelote, eu sou o cara que está acostumado a lutar. Não, mas o reino de Deus é mais calmo. Então aí eles começaram a discutir quem era o maior para suceder Jesus depois que ele fosse morto, caso ele fosse morto. E Jesus fala assim, gente, vocês estão entendendo tudo errado. Eu não estou precisando de sucessor, eu sou único, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o mesmo ontem, hoje, você eternamente. Eu não vou perder o meu trono, eu vou continuar reinando sobre o céu e a terra. Eu não tenho sucessor, eu sou o único. Eu não preciso de outra pessoa, eu preciso de ajuda para levar esse negócio adiante. Vocês estão se perdendo aí no caminho. Vocês estão perdidos aí nessa sua jornada. Olha, eu vou te mostrar quem que é o maior. Eu vou usar vocês aqui na terra. Mas sabe quem que é o maior? Ele pegou uma criança, pôs no colo. Ó, se vocês não forem iguais a essa criança, vocês não vão chegar no reino de Deus. Vocês não vão chegar longe. E a gente está pensando assim, não, eu preciso ser o mais capaz. Eu só vou começar a fazer o trabalho quando eu estiver muito capacitado. Eu só vou vir para Deus quando eu tiver autoconhecimento, eu cantar melhor. Não, gente. Eu tenho que ser simples. Eu tenho que ser como uma criança que crê. Às vezes a gente precisa de coisas tão simples para caminhar. Já tem dia, gente, que eu sou meio dramático assim, né? Então às vezes eu estou sofrendo, sabe? Eu acho que eu tenho um chip de novela mexicana. Às vezes eu sofro assim, da alma. Sabe, você tem uma ideia, quando eu era criança, minha mãe ia fazer a limpa em casa, né? E ela falava assim, filha, agora você tem bastante brinquedo. Eu tinha mesmo, né? Eu era filho único, né? E os pais, né, queriam agradar e ganhavam muito presente. E aí minha mãe fala, filho, não tá mais cabendo, tá bom? Vamos desfazer de alguma coisa? Não, mãe, não, filho, a gente precisa desfazer. Aí ela começava a abrir o guarda-roupa. E esse aqui, ó, cai todo destruído. Aí ela, ó, pode jogar fora esse, filho? Não, mãe. Mas por que, filho? Tá todo destruído? Tá todo destruído, mãe, mas tem valor sentimental. Aí eu começava, e esse aqui? Aí, você tem uma ideia, tinha uma coleção de pedra. Eu pegava pedra, não era nem pedra preciosa, tinha uma coleção de pedra, tinha uma caixa de sapato com um monte de pedra lá. E eu, filha, foi legal você ter guardado, tem pedra bonita, mas tá ocupando um lugar no quarto, vamos desfazer dessas pedras? Eu tinha coleção de chaveiro, tinha coleção de concha do mar. Filho, vamos desfazer de alguma coisa? Não, mãe, tem valor sentimental.
Tudo era assim. Então eu sou dramático, assim, de coração. E aí tem dia que, sabe que o Espírito Santo fala comigo? Ele fala assim, meu, acabou, levanta e sai. Para de graça. Ele fala assim, ele não deixa moleza. Às vezes eu penso assim, não, que o Espírito Santo vai se apiedar de mim, tá vendo como eu estou sofrendo. Ele levanta, para de graça, vai embora, vai fazer as coisas que você tem para fazer e vai. Às vezes a gente está pensando que Jesus quer fazer e ele se encaixa no nosso modelo, que a gente que ele tem que fazer do nosso jeito. Não, às vezes é simples, é ser como uma criança. A criança, às vezes o pai fala, não, para de chorar, engole o choro e vai fazer o que eu estou mandando. Não é? Às vezes é simples assim. E a gente complica demais, às vezes a gente só precisa fazer. Deus já deu autorização, Ele já deu uma palavra, e agora, meu irmão, é hora de fazer. É hora de levantar, parar de se lamentar. Quem é filho de Deus não pode viver a vida lamentando. Nós temos um Deus no céu que nos deu tudo. Nós precisamos levantar a nossa cabeça e ir em frente. E obedecer a voz dele. Sem drama, sem chorar. Engole o choro e vai em frente, irmão. Em nome de Jesus. Outra coisa. Jesus começou teve um pouco de gente, né, que começou a falar no nome de Jesus, porque viu, né, todo mundo, tudo que é bom é copiado, né? Então Jesus, começou a aparecer gente querendo copiar Jesus. E aí os discípulos falaram assim, Jesus, tem um pessoal aí que está expulsando demônio no teu nome. A gente chegou junto e falou assim, seguinte, meu, você não pagou a patente aí, você não pagou os royalties, você está fora, velho. Então, se nós somos 12, você continuar aí, o bicho vai pegar. Então, para de expulsar demônio. Quem expulsa demônio é só quem tem essa carteirinha aqui, só quem tem esse crachá. Então, parou. E aí eles chegaram todo valente para Jesus. Jesus, nós chegamos junto lá, nós proibimos ele de expulsar o demônio. E Jesus falou assim, meus filhos, esse mundo, quem não é contra vocês é a seu favor. Você não tem que ficar, não tem patente, eu não criei royalties, eu não criei direitos autorais. A minha palavra está no mundo, eu sou dono de tudo, eu sou dono de todos, eu falo com qualquer pessoa, é a hora de você deixar. Se ele está falando em nome de Jesus, é melhor que ele está falando contra. Deixa o pessoal fluir. Às vezes a gente pensa, não, que a nossa igreja, que a minha doutrina é melhor. Meu irmão, deixa os irmãos falar de Jesus. Eu mesmo já mudei de ideia tantas vezes sobre vários conceitos a respeito de Deus e fui melhorando. O aprendizado de Jesus é constante, a gente vai melhorando e vai acreditando, vai crendo, vai se apropriando de forma mais sofisticada de Jesus. Então para de criticar os teus irmãos que pensam diferente. Eles são irmãos, eles são o corpo de Cristo. No meio dos irmãos tem joio, no meio dos irmãos tem bode, mas você não sabe. Jesus falou assim, não tirem o bode, não tirem o joio antes do tempo. No dia do juízo, eu vou mandar os meus anjos fazer esse trabalho. E a gente pensa que a gente é a equipe de salvamento do evangelho. Não, irmão. Nós somos servos e a gente abençoa as pessoas que pensam diferente, os que estão pregando o evangelho de forma diferente, mesmo que não seja o jeito que a gente crê. Se estão pregando Jesus, amém, amém. Deixa as pessoas em paz, abençoa. Nós somos do povo que abençoa, nós somos do povo que ora. Alguém está se desviando, a gente põe os nossos joelhos no chão e pede para o Espírito Santo falar com eles. A gente é o povo da paz, é o povo da unidade. Todos verão que nós somos discípulos de Jesus quando nós nos amarmos, não quando nós nos atacarmos. Nós precisamos amar os nossos irmãos, precisamos estar firmes e amar e abraçar os nossos irmãos. E por fim, as pessoas queriam seguir Jesus. E aí começaram a dizer, não, Jesus, eu quero seguir o Senhor. E aí, nossa, os discípulos pensam assim, agora é a nossa chance, Jesus, de a gente fazer crescer a nossa igreja aqui, fazer vir um monte de gente, está cheio de gente querendo ser seu discípulo. Então, Jesus, dá uma flexibilizada aí nos critérios para a pessoa entrar, porque tem gente que está interessada, né? O Senhor já desprezou os fariseus, pelo menos aceita o pessoal que é igual a gente. Aí ele falou assim, ó, versículo 57, Lucas 9, 57. Quando andava pelo caminho, um homem disse, eu seguirei por onde quer que fores. Jesus falou assim, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Tipo assim, cara, eu vou te seguir. E Jesus falou, não tem para onde ir, você não tem quarto extra, não tem colchão extra, não tem hospedagem. Não tem nada. Você quer mesmo? Você quer mesmo? Não vai ter nada, não vai ter nenhum benefício. Você vai atrás de mim, vai pagar
amassar vai passar os maus bocados comigo. Aí o outro disse, Senhor, deixa-me, eu quero te seguir. E aí ele falou assim, deixa eu sepultar meu pai, Jesus. Eu sei que o Senhor é o caminho, mas hoje eu estou muito sofrendo porque meu pai morreu hoje. E aí a gente pensa assim, não, Jesus é tão fofinho, ele vai falar, abraçar o cara. Poxa, rapaz, meus sentimentos, eu não sabia. E Jesus olha para o cara e fala assim, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Caramba, meu, esse Jesus aí, eu não estou gostando desse Jesus. Aí vem outro e fala assim, Jesus, eu estou indo aí te seguir, mas eu só vou despedir da minha família, tudo bem? Aí Jesus fala assim, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Uma vez, gente, eu fui pregar nesse texto, o pessoal que eu estava pregando foi embora, ficou bravo comigo. Eu falei assim para ele, gente, mas eu só li a Bíblia. Não, mas não é possível, como que... Não, esse Jesus aí, não, estou fora, isso aí é Satanás. Como é que um homem olha para o cara que acabou de perder o pai e fala assim, deixa os mortos... Que falta de sensibilidade. Eu não quero esse Jesus, não. Como é que o cara fala? Ele só quer dar tchau, dar um beijo na mãe e ir embora. E Jesus fala assim, se você olhou para trás, você não está preparado. Não tem, esse cara não combina comigo, não me representa esse Jesus. Gente, se a gente visse Jesus hoje, provavelmente a maioria de nós não iria segui-lo. Mas Jesus não se encaixa no nosso modelo. E a minha pergunta para você é, quem é Jesus para você? Você ouve essas palavras e você fica chocado, você não quer nem saber de Jesus? Ou você fala assim, Jesus, é forte mesmo, mas eu quero aprender mais do Senhor, eu quero entender qual que é essa lógica. Eu preciso ser transformado, porque desse jeito que eu estou, eu não consigo te entender. Jesus é contra, ele não se encaixa na nossa expectativa. Então, meu apelo nessa noite, meu irmão, abre o seu coração por Jesus de verdade. Porque se você estiver ouvindo a voz errada, cada passo de sucesso que você tiver está te levando para mais longe do seu destino. Se você estiver seguindo um Jesus que você criou, ele não vai te salvar na hora da angústia. Porque o Jesus que eu crio é um ídolo. E um ídolo é sempre menor do que eu. E se é alguém que é menor do que eu, se eu não estou dando conta, alguém que eu criei também não vai dar conta. Quem é Jesus para você? A chave para a gente entender Jesus não é a cruz, melhor dizendo, ela não veio para nos convencer. Eu não tenho que olhar para a cruz e falar assim, olha, fez todo sentido, agora eu vou seguir Jesus. Porque Paulo diz aos Coríntios que o evangelho é loucura. A cruz de Jesus não veio para me convencer, a cruz de Jesus veio para me matar. Você está louco, Samuel? Isso daí não está na Bíblia, não. Está doido. Esse Jesus aí você está falando aí é Satanás mesmo. Como que Jesus veio? É vida. Não é. Aí termino lá no mesmo texto de Mateus, capítulo 16. Então Jesus disse aos seus discípulos, 24, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Se eu quero seguir Jesus e eu olho para a cruz, eu não tenho que ser convencido, eu tenho que morrer. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se o evangelho me choca, meu irmão, é porque é o evangelho. Se eu estou concordando logo de cara, você já desconfia. Porque Jesus não veio se assemelhar a nenhuma estrutura desse mundo. E ele diz para a gente não amar o mundo. E o reino dele não é desse mundo. Então eu não tenho que fazer Jesus caber na minha expectativa. Eu tenho que me entregar e eu tenho que morrer para mim mesmo, para viver o Jesus da fé. Tem pouca gente vivendo o evangelho de verdade, porque tem pouca gente querendo morrer. Tem pouca gente querendo entregar a sua vida. Não, porque a minha vida é minha. Não, porque Jesus, eu posso te entregar tudo, mas isso aqui não.
Jesus, ó, já fiz bastante coisa, hein? Já entreguei bastante. Então já tá bom pro senhor, né? Você tá pedindo demais. E Jesus fala assim, ó, ou você entrega tudo, ou nada, meu filho. Jesus, mas você está pedindo demais. Ninguém pede tudo isso, nem o meu patrão. O patrão deixa eu dormir 8 horas, deixa eu divertir, dá 13º. E Jesus falou, você que sabe. Uma vez os discípulos falaram, Jesus, mas o pessoal está indo embora. E Jesus respondeu para eles, vocês querem ir também? Jesus é Deus, meu irmão. E Ele não vai se ajustar ao seu formato. Ele só pode ser o seu salvador porque Ele realmente não cabe na nossa cabeça. A experiência com Jesus é uma entrega, é uma busca e um despojar da alma, é ir para a cruz junto com Jesus e morrer, ser transformado. Quando eu passo para o outro lado, quando eu já passei da morte para a vida, quando eu passo pelo batismo, que significa morrer para a antiga vida e ressuscitar para uma nova vida, aí eu começo a entender, faz sentido, nossa, agora eu estou sentindo, nossa, agora que poder. Aí sim você começa a ter fruto, aí sim você começa a experimentar o fluir de Deus, começa a entender os planos dele, começa a respeitar a palavra, começa a amar Jesus, começa a trocar suas prioridades, começa a dizer assim, não, eu não posso trapacear, porque o meu Jesus não é assim, eu morri com ele, agora eu ressuscitei numa nova vida. Eu não posso viver assim aprisionado pela minha alma, porque Ele conquistou a vida na cruz. Ele me deu a vida, então eu não posso me entregar para essa morte que me rodeia. Eu não posso mais puxar o tapete dos outros. Eu não posso mais ser o centro, porque Jesus é o centro. E eu me alegro com as pessoas que estão ao redor de mim, porque eles são parte de mim. Eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí a minha vida começa a ser transformada, meu irmão. Eu começo a enxergar com novos olhos. Mas eu preciso morrer para eu ressuscitar para essa nova vida. Eu preciso entregar tudo para Jesus poder entregar tudo dele, para ele entregar a vida que ele tem para a nossa vida. Às vezes a gente fica reclamando, Jesus, mas isso é difícil. Jesus está oferecendo uma Ferrari e a gente está com um mini bug na mão e experimentando, eu não posso entregar. E Jesus está oferecendo o melhor, gente, mas a gente precisa se entregar para ele. Melhor é um ato de fé do que 1000 argumentos. Mais vale você dizer sim para Jesus, mesmo com medo, mesmo resistindo, do que você ficar escrevendo um livro dos motivos pelos quais você não vai obedecer a Deus, porque tem lógica, porque tem sentido. Hoje é dia de obedecer. Hoje é dia de se entregar para Jesus e falar assim, eis-me aqui, Senhor. Vamos para a cruz. Vamos para a cruz. Eu estou pronto. Se você está pronto, meu irmão, para fazer essa transição, você é cristão, se você é da igreja, mas você não mudou de vida, a sua vida é igual a de todo mundo, eu te convido hoje a entregar a sua vida. Talvez você saiba muita coisa, mas você ainda não mergulhou. Você conheça tudo sobre o ensino da Bíblia, sobre igrejas, mas você ainda não se entregou. Você ainda tem reservas de domínio no seu coração, tem partes da sua alma que você não entregou, tem partes dos seus recursos que você não entregou, que você não tem coragem, você está relutando. Mas hoje é dia de entrega. Hoje é dia de dizer sim, Jesus. Eu não entendo, Senhor, mas eu creio. Eu creio. Se você quer fazer essa entrega hoje, se você nunca fez a sua entrega, eu também quero fazer essa oração junto com você. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico por novos nascimentos. Pessoas que morreram e que estão nascendo de novo. Pessoas que saíram das trevas para a luz. Pessoas que ouviram a voz de forma diferente nessa noite e vão tomar uma posição agora ao lado de Jesus, que decidiram parar de julgar Jesus e aceitar o julgamento dele sobre nós, que receberam a palavra de que eram pecadores e que precisam de arrependimento, que sem Jesus não dão conta. Pai, em nome de Jesus, que seja um dia de transformação interior, Pai, de entrega, de confiança, onde o Senhor está instalando o Teu Espírito Santo na vida de muitas pessoas que estão abrindo seu coração para experimentar do Senhor, que não estão mais relutando, não estão mais dando argumentos, mas estão prontos para se entregarem, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ver uma geração de pessoas transformadas. Pai, mais importante do que igrejas cheias
é o céu cheio. Mais importante do que volume de pessoas, são pessoas transformadas, pessoas muito transformadas. Pai, em nome de Jesus, que a partir de agora surja uma geração que é honesta, que honra os seus compromissos. Pai, que tem uma palavra só, que rompeu com a mentira, que parou de ouvir a voz de Satanás e responder a ela, cujos interesses, o maior interesse é obedecer ao Senhor, que colocam o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e confiam que as demais coisas serão acrescentadas. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico por transformação, por conversão, Senhor. Não tem nada que eu possa fazer para obrigar alguém a viver a conduta do Senhor, porque ela não é feita artificialmente. Mas nós pedimos por transformação de vidas. Pedimos, Deus, por um renovar interior, para que pessoas saiam da morte para a vida. Para que haja um exército de pessoas que amam mais o Senhor do que todas as coisas. Amam com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Pessoas que estão já no Evangelho, que já ouviram a voz certa, mas agora se deixaram levar pelas coisas da vida e estão afastados do Senhor, que estão temerosos da voz do Senhor, que estão relutantes para obedecer, Senhor. Que hoje seja um dia de mudança de mente, mudança de coração, mudança de direção, mudança de espírito, mudança de visão. Em nome de Jesus, faz a tua obra, Senhor. Toca naquelas pessoas do jeito que só o Senhor pode tocar. Que essa palavra no coração das pessoas seja uma semente, Senhor, para que vá germinando e vá gerando vida, 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 vida com abundância. Que nós não confiemos mais na nossa força humana, mas nós confiemos naquele que é o Senhor dos céus e da terra. Para que o nosso coração bata mais forte por Ti. Que nossos olhos passeiem procurando o Senhor onde o Senhor está. Pai, que o nosso coração deseje a Tua presença. Assim nós suplicamos, Deus, em nome de Jesus.